Uma boa noite, que bom que estamos aqui na casa do Senhor. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quem aqui, em algum momento da vida, tanto vocês que estão aqui presentes, quanto quem está em casa ou em algum outro lugar nos assistindo, quem aqui já apanhou do pai ou da mãe, levanta a mão. Quem já apanhou? Existe alguém que nunca apanhou do pai e da mãe? Duas. Elas não sabem o que é ser feliz, né, irmãos? Elas não sabem o que é ser feliz. Então eu imagino que além dessas duas, todo mundo aqui já tomou uma sova do pai e da mãe, verdade? Ok. Quantos aqui já, pelo menos umas 5 vezes, tomou uma sova do pai e da mãe? Levanta a mão. Que decepção, estou decepcionado com alguns aqui. Não é possível uma coisa dessa. É interessante, quando eu era criança eu tive uma fase meio perturbada. Eu apanhava um dia sim, outro dia também, daí um dia também, outro dia, sistematicamente. Eu me recordo que eu sou da época da TV, televisão, e eu imagino que o Emerson também é dessa época, preta e branca. Quantos aqui pegaram a época da televisão preto e branco? Levanta a mão. Com certeza você passou dos 40. Você já passou dos 40. E meu pai, nós tínhamos lá em casa uma TV preta e branca, a caixa de plástico, porque ela tinha um tubo, né? É até difícil explicar para quem é da geração mais recente, porque os televisores eles eram largos, eles tinham um tubo grande. Se eu não me engano, era 20 polegadas a televisão que tinha lá em casa. A caixa dela era preta, com um plástico duro, e nós assistíamos lá. Para mudar o canal, tinha uma coisa redonda que você girava, daí às vezes quebrava, a gente pegava o alicate para poder girar os canais. Tinha algo chamado antena, que nós colocávamos, às vezes pegava bem, às vezes não pegava, até que um dia o meu pai, ele chegou lá em casa com a televisão nova. A nossa era preto e branco, estava bem surradinha, desde quando eu tinha nascido, pequena, e meu pai chegou em casa com a televisão colorida. A caixa da televisão era de madeira, ela era desse tamanhozão assim, ó, grande, eu acho que era 23 polegadas, isso era fantástico, alta tecnologia. Só que antes do meu pai chegar com a televisão nova em casa, eu tinha um coleguinha que tinha quebrado um alto-falante, que ele tinha, não sei onde é que ele arrumou o alto-falante, e a parte de trás do alto-falante tem imã. E o imã quebrou, ele me deu metade do imã, que ele era muito meu amigo, e ele ficou com a outra metade. E meu pai chegou lá em casa, foi um movimento maravilhoso quando a televisão chegou. Os canais, nós víamos os canais coloridos, isso era inédito para a gente, década de 80, início da década de 80. E eu resolvi brincar com o meu imã, e onde eu tentava testar, na maioria dos lugares, ele fixava, outros não. Só que a televisão nova, essa televisão antiga, hoje antiga, né, na época nova, o alto-falante ficava do lado, então a televisão não ficava centralizada. Ela ficava no canto, daí no canto ela tinha o alto-falante, tinha o botão para você mudar os canais, e eu resolvi colocar o imã que eu tinha ganho do meu colega, justamente onde ela ficava fixada na televisão nova que meu pai havia comprado. Meu pai chega em casa, assistiu o Jornal Nacional colorido, ele liga a televisão, e a televisão está mais ou menos com essa imagem que você está vendo aí, ó. O imã simplesmente desregulou totalmente a televisão nova que meu pai havia comprado. E meu pai mexeu para lá, mexeu para cá. Daí, de repente, ele encontra o imã e ele grita lá da sala: Flávio, foi você que colocou esse imã na televisão? Só que um filho conhece a voz do pai, né? Não foi aquela voz de muito amor, de muito acolhimento, de muita alegria, mas uma voz de satisfação. E eu chegando perto: pai, fui eu.
eu vejo a cara de decepção do meu pai falando o seguinte: foi esse imã que acabou de estragar a nossa televisão nova. Gente, não teve garantia. Até os meus 15, 16 anos foi a televisão que nós usamos em casa com a imagem mais ou menos desse jeito. Existe pecado que é imperdoável, sim ou não? Existe? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 12. Não deixe de abrir Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Acharam? Mateus capítulo 12, nós vamos ler o verso 31 e também leremos juntos o verso 32. Olha só o que diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no porvir. Então a pergunta que eu preciso fazer para você que está nos assistindo, e eu tenho que respondê-la todos os dias da minha vida: o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Quando nós vamos na Bíblia, nós encontramos a palavra blasfêmia, e quando nós pegamos um léxico, tanto no hebraico quanto no grego, blasfêmia significa ofensa contra Deus. Então existe um tipo de ofensa, que ela é tão grave, mas ela é tão grave, ela é tão problemática, que Deus não pode nos perdoar. Então, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? E eu quero analisar com vocês 3 pontos. Primeiro deles, a Bíblia ela explica de maneira muito clara e simples, para nós não termos dúvidas e andarmos por esse caminho tenebroso. Primeiro, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele tem uma função muito importante. No Antigo Testamento, praticamente todo o Antigo Testamento, nós vimos a atuação direta de Deus o Pai. Em algum momento entre o Antigo e o Novo Testamento surge Jesus. E por 32 anos o poder predominante no mundo foi por intermédio do Filho. E após a morte de Cristo, até a volta de Cristo, o poder atuante nesse mundo chama-se Espírito Santo. O Pai atuou no passado, o Filho atuou no passado, e hoje ele se faz presente por intermédio do Espírito. Só que a ofensa que nós encontramos em Mateus capítulo 12, verso 31 e 32, não é contra o Pai, não é contra o Filho, é contra o Espírito, provando que o Espírito é Deus. E qual que é a função do Espírito? É Ele que nos convence do pecado. Eu comentei aqui com vocês, eu corto cabelo no mesmo lugar, já há 4 anos e meio. E teve um dia que eu fui lá cortar o cabelo e surgiu uma treta lá entre os barbeiros, que quem vai para o céu, quem não vai para o céu, se acredita que Jesus volta, que não volta. Daí tinha um rapaz, eu estava esperando a minha vez para ser cortado o meu cabelo. Aí o rapaz terminou com o barbeiro que eu sempre estou lá com ele. E o rapaz falou: eu tenho uma voz profética que Deus me revelou aqui que você está perdido. Eu olhei assim, misericórdia. Daí ele olhou lá para o lado e disse: tomara que ele não aponte para mim para dizer se eu estou perdido ou salvo. Fiquei meio preocupado. Ele disse: Deus ele me deu a revelação em dizer quem está salvo e quem está perdido. Misericórdia. Só Deus pode fazer isso. Passou 2 semanas, eu fui lá de novo, porque a cada 2 semanas eu dou corto bem baixinho. Eu vou lá de novo. Eu estou fazendo lá o meu cabelo.
E começa novamente a briga entre os barbeiros lá de novo, se acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se não é a palavra de Deus. E o negócio ficou tenso, até o Levi virou para mim: rapaz, toda vez que você vem aqui dá briga, você já reparou? Eu olhei para ele assim, eu nem abro a minha boca. E tem um ateu lá. E os cristãos, eles são agressivos com esse rapaz que corta o cabelo lá, que é ateu. E uma frase, ela grita quando alguém pronuncia. Ele disse o seguinte: eu não acredito em Deus justamente por causa de cristãos como vocês que me acusam e me acusam. Gente, nós precisamos entender que para aceitar Deus não é você que vai fazer com que a pessoa aceite. Quem convence qualquer pessoa de aceitar a Deus ou não é o Espírito. Se a pessoa está com o coração fechado, com o coração travado, você pode explicar, você pode dar testemunho, você pode ler texto, nada servirá. Se a pessoa não estiver com o coração receptivo. Sabe, quando alguém erra, e você chega para a pessoa e fala assim: ó, você... Todos nós sabemos. Vou chutar um número, não existe estatística. Eu vou agora, pela minha pouca experiência. Na maioria das vezes que você pisa na bola, você, no fundo, sabe que erra. Sabe ou não sabe? Daí você erra lá, o Thomas errou, pisou na bola, deu olho para o Thomas. Thomas, primeira coisa que eu falo quando eu encontro com ele: eu não te avisei, Thomas. Quando eu falo assim, eu não te avisei, você acha que o coração dele vai ficar receptivo ou vai travar? Travou. Acabou o diálogo. O arrependimento, alguém só chega ao arrependimento quando é movido pelo Espírito de Deus. Para uma pessoa mudar a vida, ela não consegue mudar a vida por si só. Alguém só consegue mudar a vida quando se convence de que errou, precisa de arrependimento e de uma transformação. Para nós aceitarmos o perdão de Deus, é algo divino. Quantas vezes eu já ouvi como pastor, às vezes alguém chega para mim, abre o coração: pastor, eu fiz tal coisa há tantos anos atrás, e o pecado que a pessoa cometeu parece que vem na memória sistematicamente. E a pessoa vem conversar comigo para pedir orientação. E de repente tem alguém que está nos assistindo agora e já passou por isso ou está passando por isso. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: você já pediu perdão para Deus? A pessoa fala para mim: pastor, eu peço todo dia. Daí eu tento levar na descontração. Eu digo o seguinte: desde a primeira vez que você pediu perdão para Deus, Ele te perdoou. A questão não é o perdão de Deus. O problema é que você não está se perdoando. E quem é que vai te ajudar a você se perdoar? O Espírito Santo. Quem é que vai te perdoar? Deus está disposto a fazer isso por você. Sabe, a Bíblia ela explica claramente que o pecado contra o Espírito Santo não é um deslize de palavras ou uma dúvida momentânea que você possui. Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada e final da atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Quer que eu te dê um exemplo? Pega a sua Bíblia aí e abre no livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Enquanto você abre, esse é um típico texto da palavra do Senhor que você tem que ter gravado no seu coração, na sua memória. Você tem que grifar, você não pode esquecer. Porque se você precisa, todo dia você pode ler esse texto para encontrar o perdão de Deus. Quando é que Deus perdoa alguém? Aqui está a equação do perdão de Deus para qualquer pessoa. Antes de você ler o texto,
eu queria que você refletisse comigo aqui o seguinte. Na sua opinião, deixa eu perguntar para você que também está nos assistindo. Você, na sua opinião, quais são os piores pecados que existem? Escreve no chat. Posso dar meu exemplo? Pedofilia para mim é um pecado muito nojento. Estupro é muita covardia. Um latrocínio, roubo seguido de morte. E quando a pessoa mata sem roubar nada, será que é pior ou melhor? Não existe melhor. Existem alguns pecados que alguém, de repente, que foi traído pelo cônjuge, fala, pastor, a traição é um pecado repugnante. Há um tempo atrás, um casal me chamou, eu até dei esse exemplo ontem na Escola Sabatina dos Jovens. Um casal, certa vez, me chamou e um dos cônjuges estava com uma vida muito pesada e a pessoa resolveu contar para o cônjuge e para mim que havia traído o cônjuge. Não estou dizendo que é homem nem mulher. E a pessoa traída, um semblante de desespero e choro, a pessoa falou, como que você conseguiu fazer isso comigo? Qual que é o pior pecado? O maior pecado será que é um pecado que você comete contra você mesmo? Quando você se sabota? Quando você rouba? Quando você usa uma droga? Quando você não tem a temperança na hora de trabalhar, hora de descansar, hora de ter lazer? Pecado para Deus, todo pecado para Deus é agressivo. Só que nós precisamos nos convencer que todos nós somos pecadores. O pecado que para mim pode ser muito agressivo, talvez para você não seja. Mas todo pecado para Deus, ele é digno de morte. Se você deseja ter uma vida livre, faça o que está em Provérbios capítulo 28 e verso 13. Olha o que diz esse verso. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Então, me diga, existe perdão para um pedófilo? Sim ou não? Sim. Existe perdão para um assassino? Sim. Existe perdão para um ladrão? Sim. Pastor, e o pecado contra o Espírito Santo? Veja essa frase que está aqui para você. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada e final da atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Vou te dar um exemplo. Quando alguém endurece o coração e rejeita constantemente essa atuação, acaba anulando o próprio caminho para o perdão. Vou te explicar. Vamos supor que eu não vou muito com a cara do irmão Jorge. Irmão Jorge, eu não vou com a sua cara, tá certo? Eu acho o senhor muito metido. Não vou muito com a sua cara. Aí eu vou falar mal do irmão Jorge. Irmãos, falar mal de alguém é pecado, sim ou não? Pecado, né? É. Só que como ele é casado da Loura, a Loura nunca fez nada para mim, mas só por ser esposa... Loura, também não vou com a tua cara. Só porque é casado. E eu guardo isso no meu coração. E eu começo a agir de maneira natural, como se isso fosse a coisa mais comum do mundo. Chega um ponto que eu nem acho que é problema não ir com a cara dele. O Espírito Santo nem consegue mais me convencer. Que eu falo, é uma coisa tão insignificante. Ele lá e eu aqui. Nunca fez mal nenhum. Pecado contra o Espírito Santo
É o pecado que você comete e você está tão acostumado a fazê-lo que esse pecado começa a ser normal para você. Pode ser o pecado que você realiza contra você mesmo, sendo intemperante. É um pecado que você pode fazer em relação ao outro. É um pecado que você pode fazer em relação a Deus. Sabe? O pecado contra o Espírito Santo é o pecado em que você deixa de ouvir a voz de Deus te incomodando. Você já ouviu o termo de alguém dizer o seguinte: olha, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus? Você sabe qual que é a voz de Deus? É o que está em Isaías 30, 21. Esse texto eu guardo no meu coração e na minha mente. Isaías 30, 21 diz: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21 está falando da atuação do Espírito Santo na sua vida. Quando você erra, antes que alguém te advirta, Deus vai te advertir. Na maioria das vezes que você peca e sabe que está indo para o caminho do pecado. É um caminho deliberado, consciencioso. Sabe, meus queridos, aí nós encontramos Hebreus capítulo 3, no verso 7 e no verso 8, a palavra do Senhor dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, que voz é essa? É a voz de Isaías 31, 21. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu não posso terminar a mensagem, já estou indo para o final da mensagem. Eu não posso terminar a mensagem sem perguntar para vocês e para mim também. Você tem o coração empedrado ou um coração de carne, sensível? Você tem endurecido a voz de Deus na tua vida? Sabe, eu fiz um estudo preparando essa mensagem e eu cheguei a uma conclusão. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, você concorda comigo? Existem 3 características de alguém, mais duas características que alguém, quando peca contra o Espírito Santo, realiza. A pessoa, quando peca contra o Espírito Santo, ela também tem dificuldade em perdoar o próximo. Quem peca contra o Espírito Santo é uma pessoa que não perdoa o próximo. Aí ela vai para o terceiro passo. Apostasia. Existem pessoas apostatadas dentro da igreja. Da mesma maneira que existem pessoas apostatadas que não vêm à igreja. Qual a diferença de um para o outro? Deixaram de ouvir a voz de Deus. Eu conversando com alguém há um tempo atrás, e a pessoa estava trazendo uma descrição de uma pessoa com a vida totalmente desregulada, fora dos princípios de Deus. Totalmente contraditório à palavra de Deus. Daí a pessoa virou para mim e falou: mas pastor, ao mesmo tempo a pessoa está na igreja. E eu disse o seguinte: Deus seja louvado que essa pessoa continue indo na igreja. Vai que em algum momento essa pessoa abre o seu coração para permitir que o Espírito Santo a convença do caminho de morte que está percorrendo. Eu quero ler com você de novo Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, você precisa reconhecê-las.
Aí acontece o segundo aspecto. Porque quando eu reconheço que eu pequei, eu confesso diante de Deus. Então eu reconheço o meu pecado, eu falo para Deus e eu alcanço a misericórdia dele. Gente, não existe pecado nesse mundo que Deus não possa perdoar. Ele só não vai perdoar o pecado que você não quer ser perdoado. Sabe? Nós temos aqui pelo menos 2 exemplos da Bíblia que eu vou trazer para vocês. Exemplos de pessoas que cometeram esse pecado imperdoável. E o primeiro exemplo é o faraó do Egito. Cada vez ficava mais difícil ouvir a voz de Deus. Deus mandou Moisés, Deus mandou Arão, Deus mandou as pragas, Deus mandou tudo. E o faraó simplesmente optou em fazer a vontade dele. E aí está um grande perigo que nós passamos. Quando nós estamos mais interessados em fazer a nossa vontade e não fazer a vontade de Deus. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma repreensão na Bíblia de Jesus contra as pessoas. Sabia disso? Todas as repreensões que Jesus fez a alguém eram para os líderes religiosos, porque eles eram hipócritas. Eles viram milagres, ouviram as palavras de Jesus, mas atribuíram a ação do Espírito Santo ao poder de Satanás. Gente, sabe, se existe fundo do poço, é onde os líderes religiosos no tempo de Jesus se encontravam. Jesus, por que Jesus os repreendia publicamente? Porque eles já tinham tomado a decisão conscienciosa e deliberada em não ouvir a voz de Deus. Eu preciso encerrar essa mensagem. Eu quero fazer uma reflexão prática com vocês. Primeiro aspecto. Deus, ele perdoa qualquer pecado se houver arrependimento sincero. Eu ouvi, esses últimos dias foi bem difícil para mim como pastor em alguns quesitos da nossa comunidade. E alguém falando o seguinte: pastor, eu estou tão envergonhado de Deus que eu não consigo nem orar. Olha aqui para mim. Caso você que está nos assistindo também, em algum momento você se sente tão mal e não tem coragem de falar com Deus, saiba que não é Deus que deseja que você fique envergonhado. O inimigo, ele quer te convencer de que você é indigno. E nós somos indignos. Mas mesmo na nossa situação, Deus se coloca disponível para nos resgatar do local que nós nos encontramos. Fala, pastor, mas eu já cometi o pecado 3 vezes. Pastor, eu perdi as contas. Se você se arrepender, se você confessar e abandonar esse pecado, Deus, ele alcança a tua vida. Queridos, enquanto houver desejo sincero de arrependimento, o Espírito ainda está atuando e há esperança. Se alguém teme ter cometido esse pecado, é um bom sinal. Aí de repente alguém está aqui, pastor, Senhor, será que eu cometi esse pecado? Que você fique preocupado. E que você ore a Deus e fale, Senhor, se eu cometi, por favor, me perdoa. Porque Ele vai te perdoar. Ele vai te alcançar. E Ele vai te ajudar. Eu tenho 2 citações do Espírito de Profecia que eu imaginei que nós não poderíamos terminar essa mensagem sem observá-la. E a primeira, livro Atos dos Apóstolos, da página 62. O pecado contra o Espírito Santo
não consiste em qualquer palavra ou ato abrupto. É a persistente e determinada resistência à verdade e à evidência convincentes do Espírito Santo. Segunda citação. O amor de Deus é tão vasto como a eternidade. Em seu grande amor, Ele tem provido medidas para salvar cada alma. Está aqui uma condição. Se ela aceitar os convites da misericórdia. Deus está colocando diante de você, pobre, miserável, pecador, pequeno gafanhoto. Você que está aqui, eu também, pequenos gafanhotos. Se você deseja alcançar a misericórdia de Deus, se arrependa dos seus maus caminhos. Abandone o seu pecado de estimação. Peça para que Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo. E quando você fizer isso, você alcançará a promessa de Isaías 55, e é com ela que nós terminamos. Isaías, capítulo 55. Não deixe de abrir. Isaías 55, versos 6 e verso 7. Esse é um dos textos mais formidáveis da palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia serve para todos nós. Mas quando eu me deparo com Isaías 55, versos 6 e 7, eu vejo que eu não tem como eu me perder. Porque Deus mostra o caminho que eu preciso para encontrar morada com as pessoas que eu amo e alcançar a eternidade com Deus. Isaías 55, verso 6 e verso 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Sabe, Deus escreveu esse texto pensando em mim. Deus escreveu esse texto pensando em você. Que o pecado contra o Espírito Santo não faça parte da nossa jornada. Que nós não deixemos o nosso coração petrificar. Que possamos ter sensibilidade à voz de Deus. E uma vida transformada dia a dia. O pecado imperdoável, ele só vai acontecer se você deixar de ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele não deseja os seus diplomas acadêmicos, ele não quer a sua conta bancária, ele não quer o seu apartamento, o seu carro, os seus bens. Aquilo que Deus nos pede é o que está em Provérbios 23, 26, onde ele afirma: dá-me, filho meu, o teu coração. E quando nós entregamos o nosso coração para Deus, ele faz um transplante. Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. E é desse Deus que nós precisamos. Você crê nisso?